O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa que contrastavam com as silhuetas dos arranha-céus. No 4º andar de um desses edifícios imponentes, Augusto Montenegro observava a cidade aos seus pés, um sorriso presunçoso brincando em seus lábios. Aos 38 anos, ele era o epítome do sucesso financeiro, um homem que conquistara o mundo dos negócios com uma combinação de astúcia, charme e, muitas vezes, uma dose generosa de arrogância. O escritório de Augusto era um testemunho de seu poder e riqueza. Móveis de design italiano, obras de arte contemporânea e uma vista panorâmica da metrópole criavam o cenário perfeito para o império que ele construíra. Naquela noite, porém, a tranquilidade de seu domínio estava prestes a ser abalada. Um toque suave na porta anunciou a chegada de seu assistente. Senhor Montenegro, o senhor Lima está aqui para o jantar. Augusto ajustou o nó de sua gravata de seda e se virou. Um sorriso calculado em seu rosto. Mande-o entrar, Pedro. Tiago Lima entrou na sala com a confiança de alguém que conhecia bem o terreno. Ex-colega de negócios de Augusto, Tiago carregava consigo não apenas anos de história compartilhada, mas também um ressentimento cuidadosamente mascarado. Augusto, meu velho amigo, exclamou Tiago, estendendo a mão para um cumprimento firme. Quanto tempo? Tiago, bem-vindo, respondeu Augusto, gesticulando para que se sentassem na área de estar do escritório. Achei que já tinha se esquecido do caminho até aqui. Os dois homens se acomodaram em poltronas de couro, enquanto Pedro servia uísque em copos de cristal. O ambiente exalava luxo e poder, mas havia uma tensão subjacente, quase imperceptível. Como poderia esquecer? Riu Tiago, seus olhos percorrendo o escritório. Você certamente sabe como impressionar. Augusto ergueu seu copo num brinde silencioso. O sucesso tem suas recompensas, meu caro. Mas conte-me, como vão os negócios? A conversa fluiu, navegando por tópicos superficiais, o mercado financeiro, aquisições recentes, fofocas do mundo corporativo. Mas à medida que a noite avançava e o nível nos copos diminuía, Tiago decidiu que era hora de lançar sua isca. Sabe, Augusto, começou ele, inclinando-se para a frente. Sempre me perguntei como você faz. Augusto arqueou uma sobrancelha. Como eu faço o quê? Como você consegue tudo o que quer? Mulheres, negócios, influência. Parece que o mundo simplesmente se curva aos seus pés. Um sorriso arrogante iluminou o rosto de Augusto. Ah, Tiago, é simples. Quando você tem dinheiro e poder, tudo se torna possível. As pessoas são previsíveis. Mostrem-lhes algo brilhante, e elas virão correndo. Tiago assentiu lentamente, como se ponderasse as palavras. Então, você acha que poderia conquistar qualquer mulher, não importa quem ela seja? Claro, respondeu Augusto sem hesitar. É apenas uma questão de encontrar o preço certo. Foi nesse momento que Tiago viu sua oportunidade. Inclinando-se ainda mais para frente, ele propôs. E se fizéssemos uma aposta? Os olhos de Augusto brilharam com interesse. Que tipo de aposta? Uma que testará essa sua teoria. Proponho o seguinte. Você terá que se casar e permanecer casado por 6 meses com uma mulher que eu escolher. Uma mulher que não corresponda aos seus padrões habituais. Augusto riu, pegando seu copo. E o que eu ganharia com isso? R$1 milhão, respondeu Tiago sem pestanejar. Se você conseguir, é claro. O silêncio pairou no ar por alguns segundos enquanto Augusto considerava a proposta. Seu ego inflado pela bebida e pelo desafio, ele finalmente respondeu. Aceito, mas com uma condição. Se eu vencer, além do dinheiro, quero aquela sua vinícola no Vale do São Francisco. Tiago hesitou por um momento, mas então estendeu a mão. Feito. Eles apertaram as mãos, selando o acordo que mudaria suas vidas para sempre. O que Augusto não sabia era que, por trás do sorriso amigável de Tiago, escondia-se um plano meticulosamente arquitetado. Enquanto Augusto saboreava sua aparente vitória, Tiago ocultava suas verdadeiras intenções. Anos de observar o comportamento egoísta e irresponsável de Augusto haviam alimentado um desejo profundo
de expor a verdadeira natureza de seu ex-colega. Esta aposta não era apenas um teste de conquista, mas um elaborado esquema para revelar o caráter de Augusto. Na manhã seguinte, com a cabeça latejando devido à noite de excessos, Augusto recebeu um e-mail de Tiago com os detalhes da aposta. O nome da mulher era Vanessa Lopes, 32 anos, proprietária de uma pequena livraria no centro de São Paulo. Anexada estava uma foto que fez Augusto franzir o senho. Vanessa era uma mulher comum, sem os traços de modelo que ele estava acostumado a perseguir. Isso vai ser mais fácil do que pensei, murmurou Augusto para si mesmo, já planejando sua abordagem. Naquela mesma manhã, do outro lado da cidade, Vanessa abria as portas de sua livraria, Páginas da Vida. O pequeno estabelecimento era seu orgulho e alegria, um santuário de conhecimento e histórias que ela lutava diariamente para manter vivo em meio à crescente digitalização do mundo. Enquanto arrumava uma pilha de livros recém-chegados, Vanessa não fazia ideia da tormenta que estava prestes a entrar em sua vida. Sua rotina tranquila de leituras, café e conversas com clientes fiéis estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por um homem que representava tudo o que ela desprezava. À tarde, o telefone da livraria tocou. Era a assistente de Augusto Montenegro, convidando Vanessa para um jantar no dia seguinte em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Confusa e um pouco desconfiada, Vanessa hesitou antes de aceitar, mais por curiosidade do que por interesse. Enquanto isso, no escritório de Augusto, os preparativos para o que ele considerava uma conquista fácil estavam a todo vapor. Presentes caros foram selecionados, reservas em restaurantes estrelados foram feitas e planos para viagens luxuosas foram esboçados. Pedro chamou Augusto, seu assistente. Prepare o jato particular. Tenho o pressentimento de que em breve faremos uma viagem para Paris. O que Augusto não sabia era que sua jornada o levaria muito mais longe do que Paris. Estava prestes a embarcar em uma viagem de autodescoberta e transformação que desafiaria tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo e sobre o mundo. À medida que o sol se punha sobre São Paulo naquele dia, 3 vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum deles poderia prever. Augusto, confiante em seu poder e riqueza. Tiago, determinado a expor a verdade. E Vanessa, alheia ao papel central que estava prestes a desempenhar neste drama. O palco estava montado para uma história de redenção, amor e a busca pelo verdadeiro significado da vida. E enquanto a noite caía sobre a cidade, as peças do destino começavam a se mover, prontas para desencadear uma série de eventos que transformariam não apenas as vidas desses 3 indivíduos, mas também as de todos ao seu redor. A noite caía sobre São Paulo, quando Vanessa Lopes deixou sua pequena livraria, Páginas da Vida, localizada em uma rua charmosa do centro da cidade. O convite inesperado para jantar com Augusto Montenegro, um nome que ela só conhecia através das manchetes de negócios, pesava em sua mente enquanto caminhava para casa. Seu apartamento modesto, situado acima da livraria, era um reflexo de sua personalidade, acolhedor, repleto de livros e com um toque de simplicidade elegante. Vanessa passou pela estante onde guardava as fotos de seus pais, tocando-as suavemente. Um gesto que se tornara um ritual diário desde que os perdera. "O que vocês achariam disso, hein?" murmurou para as fotografias, um sorriso melancólico em seus lábios. Sua filha jantando com um magnata, quem diria? Enquanto se preparava para o jantar, Vanessa refletia sobre os motivos que a levaram a aceitar o convite. Não era o tipo de pessoa que se impressionava com riqueza ou status, valores que seus pais haviam lhe ensinado a ver além. No entanto, havia algo intrigante na situação, uma curiosidade que não conseguia ignorar. Do outro lado da cidade, no luxuoso apartamento cobertura de Augusto Montenegro, os preparativos para a noite estavam em andamento. Augusto ajustava o nó de sua gravata de seda italiana diante do espelho, ensaiando sorrisos e frases de efeito. "Pedro", chamou seu assistente, "certifique-se de que o motorista esteja pronto com a limusine. Quero fazer uma entrada triunfal."
Pedro. Acostumado aos excessos de seu chefe, apenas assentiu. Sim, senhor. Tudo está preparado conforme suas instruções. Augusto sorriu, satisfeito. Excelente. Esta Vanessa Lopes não vai saber o que a atingiu. Em uma semana, ela estará comendo na palma da minha mão. O que Augusto não sabia era que estava prestes a encontrar uma mulher muito diferente de todas as outras que já havia conhecido. O restaurante escolhido para o encontro era o Estrela do Céu, famoso por sua culinária refinada e vista panorâmica da cidade. Quando Vanessa chegou, foi recebida por um maître que a conduziu a uma mesa privativa com vista para as luzes cintilantes de São Paulo. Poucos minutos depois, Augusto fez sua entrada triunfal. Vestido impecavelmente em um terno feito sob medida, ele caminhou com a confiança de alguém acostumado a ser o centro das atenções. Ao ver Vanessa, no entanto, algo em sua expressão vacilou por um momento. Ela não era o que ele esperava. Vestida em um simples vestido preto, sem joias extravagantes, Vanessa exalava uma beleza natural e uma confiança serena que o pegou desprevenido. Senhorita Lopes, Augusto cumprimentou, inclinando-se para beijar-lhe a mão. É um prazer conhecê-la. Vanessa retirou suavemente a mão antes que ele pudesse beijá-la, oferecendo-lhe um aperto de mão firme no lugar. Senhor Montenegro, o prazer é meu. Embora deva admitir que estou curiosa sobre o motivo deste convite. Augusto, momentaneamente desconcertado, recuperou-se rapidamente. A curiosidade é o tempero da vida, não acha? Digamos que ouvi falar maravilhas sobre você e sua livraria, não é? Sim, Páginas da Vida, Vanessa confirmou, seus olhos brilhando com orgulho. Uma pequena joia no coração da cidade. A conversa fluiu enquanto o jantar era servido. Augusto, acostumado a impressionar com histórias de suas conquistas e viagens luxuosas, ficou surpreso ao perceber que Vanessa parecia mais interessada em discutir literatura e filosofia. Então, me diga. Vanessa perguntou entre garfadas de um prato elaborado, cujo nome ela mal conseguia pronunciar. O que um homem como você, Augusto Montenegro, realmente busca na vida? A pergunta pegou Augusto de surpresa. Por um momento, sua máscara de confiança vacilou. Buscar? Bem, falta de algo mais profundo? Augusto riu, mas o som saiu forçado. Profundo? Minha cara. Quando você tem o mundo aos seus pés, profundidade é um luxo desnecessário. O restante do jantar transcorreu com Augusto tentando, sem sucesso, impressionar Vanessa com ofertas de presentes caros e promessas de viagens exóticas. Para sua frustração, cada tentativa era educadamente declinada. Senhor Montenegro, Vanessa disse ao final da noite, agradeço o jantar, mas devo ser honesta. Não estou interessada em presentes ou viagens. Minha vida pode parecer simples para alguém como você, mas é rica em significado e propósito. Augusto, não acostumado a rejeições, sentiu uma mistura de irritação e fascínio. Você é uma mulher intrigante, Vanessa Lopes. Permita-me ao menos levá-la para casa. Não será necessário, ela respondeu com um sorriso gentil. Prefiro caminhar. A noite está linda e há algo mágico em São Paulo a esta hora. Enquanto observava Vanessa partir, Augusto se viu em um estado de confusão que há muito não experimentava. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou se talvez, apenas talvez, havia mais na vida do que aquilo que seu dinheiro podia comprar. De volta ao seu apartamento luxuoso, Augusto não conseguia tirar Vanessa de seus pensamentos. Ela era um enigma, um desafio que ele não estava preparado para enfrentar. Enquanto servia-se de um copo de uísque caro, seu telefone tocou. Era Tiago. E então, meu amigo? A voz de Tiago soava divertida do outro lado da linha. Como foi o grande encontro? Augusto hesitou antes de responder, sua habitual confiança abalada. Foi interessante. Ela não é como as outras, Tiago. Isso pode ser mais desafiador do que eu pensava. Tiago riu, um som que carregava mais significado do que Augusto podia perceber. Ora, o grande Augusto Montenegro finalmente encontrou alguém que não se impressiona com seu charme e seu dinheiro?
Isso promete ser interessante. Após desligar, Augusto caminhou até a janela de seu apartamento, observando a cidade abaixo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno diante da vastidão de São Paulo. A imagem de Vanessa, com sua simplicidade e profundidade, persistia em sua mente. Isso não acabou, murmurou para si mesmo, um misto de determinação e incerteza em sua voz. Vanessa Lopes, você ainda não viu nada. O que Augusto não sabia era que este encontro havia plantado uma semente de mudança dentro dele. Uma semente que, com o tempo, cresceria e transformaria não apenas sua visão do mundo, mas sua própria essência. Enquanto isso, em seu modesto apartamento acima da livraria, Vanessa refletia sobre o encontro. Havia algo em Augusto, enterrado sob camadas de arrogância e ostentação, que despertou sua curiosidade. Um vislumbre de vulnerabilidade que ela captou nos momentos em que ele baixou a guarda. Que homem estranho, ela pensou, acariciando distraidamente a capa de um livro. Tão rico em bens materiais e tão pobre em tudo o mais. Naquela noite, tanto Augusto quanto Vanessa adormeceram com pensamentos um sobre o outro, sem imaginar como suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. A cidade de São Paulo, testemunha silenciosa, guardava os segredos e promessas do que estava por vir. Os dias que se seguiram ao jantar foram um turbilhão de emoções e reflexões para Augusto Montenegro. Pela primeira vez em anos, ele se viu questionando suas estratégias e seu estilo de vida. A imagem de Vanessa, com sua simplicidade elegante e olhar penetrante, não saía de sua mente. Em seu escritório no alto do arranha-céu, Augusto estava distraído, seus olhos fixos na paisagem urbana de São Paulo, mas sua mente vagava para a pequena livraria no centro da cidade. Senhor Montenegro, a voz de Pedro, seu assistente, o trouxe de volta à realidade. O senhor Lima está na linha 2. Deseja falar com o senhor. Augusto hesitou por um momento antes de atender. Que a Tiago, e que surpresa! A que devo o prazer? A voz de Tiago soou divertida do outro lado da linha. Apenas checando o progresso da nossa pequena aposta, meu amigo. Como vão as coisas com a encantadora senhorita Lopes? Estão progredindo, mentiu Augusto, sua voz traindo uma leve incerteza. Tiago riu suavemente. Entendo. Bem, lembre-se, o tempo está correndo. 6 meses podem passar mais rápido do que você imagina. Após desligar, Augusto ficou pensativo. A aposta, que inicialmente parecera um jogo fácil, agora se mostrava um desafio formidável. Ele precisava mudar de estratégia. Enquanto isso, na livraria, Páginas da Vida, Vanessa organizava uma nova remessa de livros quando ouviu o sino da porta. Para sua surpresa, era Augusto, carregando um enorme buquê de rosas vermelhas. Diz Sr. Montenegro. Ela o cumprimentou, erguendo uma sobrancelha. Que surpresa inesperada! Augusto sorriu, estendendo o buquê. Por favor, me chame de Augusto. Eu pensei que talvez pudéssemos conversar um pouco mais, sem toda a formalidade do jantar. Vanessa aceitou as flores com um sorriso educado, mas seus olhos revelavam uma mistura de curiosidade e cautela. Bem, como pode ver, estou um pouco ocupada agora, mas se quiser, pode me ajudar a organizar estes livros enquanto conversamos. A proposta pegou Augusto de surpresa. Ele, um magnata dos negócios, organizando livros em uma pequena livraria. No entanto, algo na expressão desafiadora de Vanessa o fez aceitar. Enquanto organizavam os livros, a conversa fluiu naturalmente. Augusto se surpreendeu ao se ver discutindo literatura, arte e filosofia com Vanessa. Ela tinha uma forma única de ver o mundo, uma perspectiva que o intrigava e, ao mesmo tempo, o desafiava. Sabe, Augusto, Vanessa disse, enquanto colocava um livro na prateleira, há algo que me intriga. Por que um homem como você, com todo o seu sucesso e riqueza, está tão interessado em uma simples dona de livraria? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Por um momento, ele considerou contar a verdade sobre a aposta, mas algo o deteve. Em vez disso,
Optou por uma meia-verdade. Talvez eu esteja buscando algo que o dinheiro não pode comprar. Respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. Vanessa o estudou por um momento, como se tentasse decifrar um enigma complexo. E o que seria isso, Augusto? Antes que ele pudesse responder, o sino da porta tocou novamente. Uma senhora idosa entrou, seu rosto iluminando-se ao ver Vanessa. Dona Clara, Vanessa exclamou com genuíno afeto. Veio buscar seu livro? A senhora sorriu, aproximando-se do balcão. Sim, querida. E também precisava ver seu rosto. Você sabe como suas recomendações iluminam meus dias. Augusto observou a interação com fascínio. Havia uma conexão genuína entre Vanessa e sua cliente, algo que ia além de uma simples transação comercial. Após Dona Clara sair, Vanessa se virou para Augusto com um sorriso suave. É por isso que amo este lugar. Não se trata apenas de vender livros, mas de tocar vidas, de fazer parte da comunidade. As palavras de Vanessa ressoaram profundamente em Augusto. Ele se deu conta de que, em toda a sua vida de negócios e conquistas, nunca havia experimentado esse tipo de conexão genuína com as pessoas. O resto da tarde passou rapidamente, com Augusto ajudando na livraria e observando Vanessa interagir com seus clientes. Cada sorriso, cada recomendação personalizada, cada conversa amigável revelava um lado da vida que ele havia negligenciado por tanto tempo. Ao final do dia, quando a última cliente saiu, Vanessa se virou para Augusto com um olhar pensativo. Bem, senhor Montenegro, devo admitir que você me surpreendeu hoje. Não esperava vê-lo trabalhando tão arduamente em uma pequena livraria. Augusto riu, sentindo-se estranhamente leve. Nem eu esperava isso de mim mesmo, mas foi uma experiência reveladora. Talvez haja mais em você do que aparenta, Augusto. Vanessa disse suavemente. Naquele momento, algo mudou entre eles. Uma barreira invisível começou a se dissolver, dando lugar a um entendimento mútuo que nenhum dos dois esperava. Enquanto se despediam na porta da livraria, Augusto sentiu uma emoção que não conseguia nomear. Não era o triunfo de uma conquista iminente, como inicialmente planejara, mas algo mais profundo e inquietante. De volta ao seu apartamento luxuoso, Augusto se viu questionando tudo o que sempre considerou importante. A imagem de Vanessa, com sua paixão pelos livros e sua conexão genuína com as pessoas, contrastava fortemente com o vazio que ele subitamente percebia em sua própria vida. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia, duas almas permaneciam despertas, refletindo sobre o inesperado rumo que suas vidas estavam tomando. Vanessa, em seu pequeno apartamento acima da livraria, ponderava sobre o enigma que era Augusto Montenegro. E Augusto, em sua cobertura com vista para a cidade, sentia-se mais sozinho do que nunca, apesar de todo o seu sucesso e riqueza. O que nenhum dos dois sabia era que o destino estava apenas começando a tecer sua teia intrincada. As revelações daquele dia eram apenas o começo de uma jornada que iria desafiar suas crenças, testar seus valores e, possivelmente, mudar suas vidas para sempre. Enquanto a noite avançava, a cidade de São Paulo, com suas luzes cintilantes e segredos ocultos, parecia sussurrar promessas de transformação e redenção para aqueles que ousassem ouvir. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na rotina de Augusto Montenegro. O magnata dos negócios, antes tão focado em conquistas financeiras e status social, agora se via dividindo seu tempo entre o escritório luxuoso e a pequena livraria de Vanessa. Em uma tarde ensolarada de sábado, Augusto surpreendeu a todos ao aparecer na Páginas da Vida, vestindo jeans e uma camisa casual, carregando uma caixa de donuts. Pensei que poderíamos usar um pouco de açúcar para enfrentar o dia, disse ele, com um sorriso que Vanessa começava a achar cada vez mais genuíno. Vanessa, ocupada organizando uma nova exposição de livros, ergueu uma sobrancelha. Bem, isso é inesperado, mas bem-vindo. Pode colocá-los ali e, se quiser ajudar, há outra caixa de livros para organizar. Enquanto trabalhavam lado a lado,
Augusto notou como Vanessa tratava cada livro com cuidado e reverência. Você realmente ama o que faz, não é? Ele perguntou, genuinamente curioso. Vanessa fez uma pausa, um livro de poesia em suas mãos. Cada livro é uma porta para um novo mundo, Augusto. É uma chance de viver 1000 vidas, de entender perspectivas diferentes. Como não amar isso? Suas palavras ressoaram profundamente em Augusto. Ele se deu conta de que, em sua busca incessante por riqueza e poder, havia negligenciado essas pequenas maravilhas da vida. O dia transcorreu tranquilamente, com Augusto ajudando clientes, organizando prateleiras e, para sua própria surpresa, desfrutando cada momento. À medida que a tarde avançava, ele notou Vanessa ficando mais quieta e pensativa. "Está tudo bem?" ele perguntou, preocupado. Vanessa hesitou por um momento antes de responder. Hoje faz 5 anos que perdi meus pais." O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto, desacostumado a lidar com emoções tão cruas, sentiu-se desconfortável. "Eu me sinto muito", ele murmurou, percebendo o quão inadequadas suas palavras soavam. Para sua surpresa, Vanessa continuou. "Eles tinham uma pequena loja de artesanato, sabe? Era o sonho deles, mas então um grande empreendimento imobiliário comprou todo o quarteirão. Eles perderam tudo." Augusto sentiu um frio na espinha. A história soava dolorosamente familiar. "O que aconteceu depois?" ele perguntou, temendo a resposta. "Meu pai entrou em depressão profunda. Minha mãe tentou mantê-lo forte, mas..." Vanessa fez uma pausa, lágrimas nos olhos. "Foi demais para eles. Em menos de 1 ano, ambos se foram. E eu estava grávida na época. O estresse, a dor, perdi o bebê também." O mundo de Augusto pareceu desmoronar. Memórias de uma negociação anos atrás inundaram sua mente. Um quarteirão no centro, pequenos negócios despejados, um empreendimento lucrativo. Ele havia sido o responsável. "Vanessa", ele começou, mas as palavras falharam. Como poderia confessar que era o arquiteto da tragédia que destruiu a vida dela? Naquele momento, o sino da porta tocou. Tiago Lima entrou na livraria, um sorriso enigmático em seu rosto. Ora, que cena encantadora!" exclamou Tiago, seus olhos se movendo entre Augusto e Vanessa. Nosso grande empresário brincando de livreiro. Quem diria? Vanessa, recompondo-se rapidamente, olhou com curiosidade para o recém-chegado. "Posso ajudá-lo?" Tiago sorriu, um brilho perigoso em seus olhos. "Na verdade, vim ver como anda nossa pequena... aposta." O sangue de Augusto gelou. "Tiago, não é o momento", mas Tiago continuou, implacável. "Sabe, Sinusita Lopes, nosso amigo Augusto aqui fez uma aposta muito interessante. Ele acreditava que poderia conquistar qualquer mulher, não importa quem fosse. E você, minha cara, é o alvo dessa aposta." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa olhou de Tiago para Augusto, incredulidade e dor estampadas em seu rosto. "É verdade?" ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Augusto, pela primeira vez em sua vida, sentiu-se completamente perdido. "Vanessa, eu posso explicar." Mas Vanessa ergueu a mão, interrompendo-o. "Saia, ambos, agora." Tiago, satisfeito com o caos que causara, saiu primeiro. Augusto hesitou na porta, olhando para Vanessa uma última vez. "Eu sinto muito", ele murmurou, antes de sair para a rua movimentada. Sozinha na livraria, Vanessa deixou as lágrimas caírem livremente. Não apenas pela humilhação da aposta, mas pela confiança traída, pela esperança que começara a nutrir de que Augusto fosse diferente. Do lado de fora, Augusto confrontou Tiago. "Por que fez isso?" ele exigiu. Tiago sorriu friamente. "Porque estava na hora de você encarar a verdade, Augusto. Sobre quem você é, sobre o que fez. Esta aposta nunca foi sobre conquista. Foi sobre redenção." Enquanto Tiago se afastava, Augusto ficou parado na calçada, sentindo o peso de suas ações, passadas e presentes. A máscara do empresário implacável havia caído, revelando um homem perdido e cheio de arrependimentos. Naquela noite, 3 almas atormentadas refletiram sobre os eventos do dia.
Vanessa, em sua livraria, questionando sua capacidade de confiar novamente. Augusto, em seu apartamento luxuoso, finalmente enfrentando as consequências de anos de egoísmo. E Tiago, satisfeito por ter plantado as sementes da verdade, mas incerto sobre os frutos que colheria. A cidade de São Paulo, indiferente ao drama que se desenrolava, continuava sua sinfonia noturna de luzes e sons. Mas para Augusto Montenegro, o silêncio em seu coração era ensurdecedor, ecoando com a pergunta que agora o perseguia: como consertar o que havia quebrado? Os dias que se seguiram à revelação na livraria foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. Augusto Montenegro, pela primeira vez em sua vida, sentia o peso esmagador da culpa e do arrependimento. Seu império de negócios, antes fonte de tanto orgulho, agora parecia vazio e sem sentido. Em seu escritório no alto do arranha-céu, Augusto passava horas olhando pela janela, contemplando a cidade que ele ajudara a moldar. Muitas vezes, às custas de pessoas como Vanessa e sua família. A realização do impacto de suas ações o consumia. Senhor Montenegro, a voz hesitante de Pedro, seu assistente, o trouxe de volta à realidade. Há uma pilha de contratos esperando sua assinatura. Augusto olhou para os documentos como se fossem objetos estranhos. Cancele tudo, Pedro, ele disse subitamente. Cancele todos os projetos que envolvam desapropriações ou que possam prejudicar pequenos negócios. Pedro, atônito, gaguejou. Mas, senhor, isso custaria milhões. E daí? Augusto respondeu, uma nova determinação em sua voz. É hora de fazermos as coisas de maneira diferente. Enquanto isso, na livraria Páginas da Vida, Vanessa lutava com suas próprias batalhas internas. A traição de Augusto a machucara profundamente. Mas algo em seu coração se recusava a acreditar que tudo havia sido uma mentira. Uma tarde, enquanto organizava uma nova remessa de livros, Vanessa encontrou um volume que a fez parar. Era uma antiga edição de O Conde de Monte Cristo. Ela sorriu tristemente, lembrando-se de uma conversa com Augusto sobre redenção e segundas chances. Do outro lado da cidade, Tiago Lima observava os desdobramentos de sua revelação com uma mistura de satisfação e inquietação. Ele havia planejado expor Augusto, mas as consequências estavam além de suas expectativas. Em seu escritório, Tiago recebeu uma ligação inesperada. Era Augusto. Tiago. A voz de Augusto soou cansada, mas determinada. Preciso de sua ajuda. Intrigado, Tiago concordou em se encontrar com Augusto em um café discreto no centro da cidade. Quando chegou, encontrou um Augusto diferente do homem arrogante que conhecia. Este Augusto parecia mais velho, mais humilde, com olheiras profundas e ombros caídos. O que você quer, Augusto? Tiago perguntou, sentando-se. Augusto respirou fundo antes de responder. Quero consertar as coisas, não só com Vanessa, mas com todas as pessoas que prejudiquei ao longo dos anos, e preciso de sua ajuda para fazer isso. Tiago estudou o rosto de Augusto, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Para sua surpresa, encontrou apenas sinceridade. Por que eu deveria ajudar você? Tiago questionou. Porque você queria me ver mudar. Augusto respondeu simplesmente. E estou mudando. Nos dias que se seguiram, Augusto e Tiago trabalharam juntos em um plano audacioso. Augusto decidiu usar sua fortuna e influência para criar um fundo de apoio a pequenos empresários e comunidades afetadas por grandes empreendimentos imobiliários. O primeiro passo era abordar Vanessa, não apenas para pedir perdão, mas para oferecer reparação pelo que sua família havia sofrido. Uma semana após a conversa com Tiago, Augusto reuniu coragem para voltar à livraria. Seu coração batia acelerado enquanto empurrava a porta, fazendo o sino tocar suavemente. Vanessa ergueu os olhos dos livros que estava organizando, seu rosto endurecendo ao ver Augusto. O que você quer? Ela perguntou, sua voz fria. Augusto deu um passo à frente, segurando um envelope. Vanessa, eu vim pedir perdão e oferecer algo mais. Ele estendeu o envelope,
que Vanessa pegou com hesitação. Dentro, havia documentos detalhando o novo fundo de apoio e uma proposta específica para expandir a Páginas da Vida. Eu não quero sua caridade, Vanessa disse, empurrando o envelope de volta. Não é caridade, Augusto respondeu suavemente. É reparação e uma chance de fazer a diferença real na vida das pessoas. Não só para você, mas para todos que foram afetados por pessoas como eu costumava ser. Vanessa olhou nos olhos de Augusto, procurando por sinais de engano. Em vez disso, encontrou arrependimento genuíno e uma súplica silenciosa por redenção. Por que deveria confiar em você? Ela perguntou, sua voz trêmula. Augusto sorriu tristemente. Você não deveria. Não ainda. Mas estou pedindo uma chance de provar que posso mudar, que posso ser melhor. Não por mim, mas pelas pessoas que merecem uma segunda chance na vida. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Finalmente, Vanessa falou. Não posso prometer perdoar você. Não ainda. Mas talvez possamos começar fazendo algo bom juntos. Aquele momento marcou o início de uma nova jornada para ambos. Augusto, determinado a redimir-se, e Vanessa, cautelosamente abrindo seu coração para a possibilidade de cura e renovação. Nas semanas que se seguiram, a Páginas da Vida se tornou o centro de um movimento de revitalização comunitária. O fundo criado por Augusto começou a apoiar pequenos negócios locais e a livraria expandiu-se para incluir um espaço cultural e educativo. Enquanto trabalhavam lado a lado neste projeto, Augusto e Vanessa lentamente reconstruíam a confiança perdida. Cada livro organizado, cada evento comunitário realizado, cada sorriso trocado era um pequeno passo em direção à cura. Uma noite, após um evento de leitura para crianças carentes, Vanessa encontrou Augusto sozinho na livraria, olhando pensativamente para as estantes. No que está pensando? Ela perguntou suavemente. Augusto virou-se, seus olhos brilhando com emoção contida. Em como um lugar tão pequeno pode conter tantos mundos, tantas possibilidades, e em como eu quase perdi a chance de ver isso. Vanessa sorriu, tocando gentilmente o braço de Augusto. Talvez não seja tarde demais para começar um novo capítulo. Naquele momento, sob a luz suave da livraria, rodeados por histórias de redenção e segundas chances, Augusto e Vanessa sentiram algo mudar entre eles. Era o início de uma nova história, uma que prometia ser mais rica e verdadeira do que qualquer uma que pudessem ter imaginado antes. A cidade de São Paulo, lá fora, continuava sua dança eterna de luzes e sombras. Mas dentro da Páginas da Vida, uma nova luz começava a brilhar, prometendo iluminar não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade. Os meses seguintes trouxeram uma transformação notável não apenas para Augusto e Vanessa, mas para toda a comunidade ao redor da Páginas da Vida. A pequena livraria havia se tornado o epicentro de uma revolução silenciosa, um movimento de renovação urbana que priorizava as pessoas acima do lucro. Numa manhã ensolarada de sábado, a livraria estava movimentada como nunca. Crianças corriam entre as estantes, participando de uma caça ao tesouro literária, enquanto seus pais conversavam animadamente sobre o mais recente projeto comunitário, a revitalização de um parque abandonado nas proximidades. Augusto, vestindo uma camisa simples e jeans, algo impensável meses atrás, ajudava um grupo de adolescentes a montar uma exposição sobre literatura brasileira contemporânea. Seu rosto, antes marcado pela arrogância, agora exibia um sorriso genuíno e olhos brilhantes de satisfação. Vanessa observava a cena do balcão, seu coração cheio de emoções conflitantes. A transformação de Augusto era inegável, mas as feridas do passado ainda não haviam cicatrizado completamente. Quem diria, mãe? A voz de Dona Clara, agora uma presença constante na livraria, tirou Vanessa de seus pensamentos. Aquele homem realmente mudou. Vanessa assentiu, um sorriso hesitante em seus lábios. Sim, ele mudou. Mas às vezes me pergunto o se é real. Dona Clara completou, seus olhos sábios fixos em Vanessa. Minha querida,
A vida raramente nos dá segundas chances tão claras. Não desperdice a sua com dúvidas. Antes que Vanessa pudesse responder, a porta da livraria se abriu bruscamente. Tiago Lima entrou, seu rosto uma máscara de preocupação. Augusto, precisamos conversar, ele disse, sua voz tensa. Vanessa, incapaz de conter sua curiosidade, se aproximou discretamente. O que houve? Augusto perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Tiago respirou fundo antes de responder. É o conselho. Eles estão questionando suas decisões recentes. A doação de terrenos para projetos comunitários, o cancelamento de contratos lucrativos. Eles acham que você enlouqueceu. Augusto, estão ameaçando removê-lo da presidência. O rosto de Augusto empalideceu, mas sua voz permaneceu firme. Eles não podem fazer isso. A empresa é minha. Não totalmente, Tiago retrucou. Você pode ser o acionista majoritário, mas não é o único. E eles têm poder suficiente para tornar sua vida um inferno. Vanessa, ouvindo a conversa, sentiu seu coração apertar. Ela sabia o quanto os projetos comunitários significavam para Augusto agora. O quanto ele havia se dedicado a fazer a diferença. Naquele momento, como se sentisse o olhar dela, Augusto se virou. Seus olhos se encontraram, e Vanessa viu neles uma determinação que a surpreendeu. Não vou voltar atrás, Augusto disse, sua voz carregada de emoção. Não importa o que custe. Tiago balançou a cabeça, exasperado. Você percebe o que está em jogo? Tudo que você construiu? Tudo que eu destruí, você quer dizer? Augusto o interrompeu. Esta é minha chance de consertar as coisas, Tiago. Não vou desistir agora. Vanessa deu um passo à frente, incapaz de se conter. Talvez haja uma maneira de fazer ambos. Augusto e Tiago se viraram, surpresos com sua intervenção. O que quer dizer? Augusto perguntou, sua voz suave. Vanessa respirou fundo antes de continuar. Você sempre foi um homem de negócios brilhante, Augusto. Use esse talento para mostrar ao Conselho como os projetos comunitários podem ser benéficos para a empresa a longo prazo. Responsabilidade social não é apenas sobre fazer o bem, mas também sobre construir uma marca forte e sustentável. Tiago olhou para Vanessa com uma nova apreciação. Sabe, ela tem um ponto. Poderíamos apresentar isso como uma estratégia de marketing de longo prazo. Mostrar como isso melhora a imagem da empresa. Atrai novos investidores. Os olhos de Augusto brilharam com uma nova ideia. E podemos usar os dados dos projetos que já realizamos para mostrar o impacto positivo na comunidade. Isso não apenas justifica nossas ações passadas, mas abre caminho para futuras iniciativas. Os três passaram as horas seguintes elaborando uma estratégia detalhada. A livraria se esvaziou, o sol se pôs, mas eles continuaram. Energizados pela possibilidade de unir o mundo dos negócios com o bem social. Quando finalmente terminaram, já era noite alta. Tiago se despediu, deixando Augusto e Vanessa sozinhos na livraria silenciosa. Obrigado, Augusto disse suavemente, olhando para Vanessa com admiração. Você salvou mais do que minha empresa hoje. Você salvou nossa visão de um futuro melhor. Vanessa sorriu, sentindo uma onda de calor em seu peito. Nós salvamos, Augusto. Juntos. Naquele momento, sob a luz suave da livraria, rodeados pelo aroma de livros e possibilidades, algo mudou entre eles. A última barreira de desconfiança pareceu desmoronar, deixando apenas a verdade crua de seus sentimentos. Augusto deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Vanessa. Vanessa, eu... Mas antes que ele pudesse continuar, o telefone de Vanessa tocou, quebrando o momento. Era do hospital local. O rosto de Vanessa empalideceu enquanto ela ouvia. Quando desligou, suas mãos tremiam. O que houve? Augusto perguntou preocupado. É Dona Clara, Vanessa respondeu, sua voz trêmula. Ela teve um ataque cardíaco. Está no hospital agora. Sem hesitar, Augusto pegou as chaves de seu carro. Vamos, agora. Enquanto corriam para o hospital, Vanessa segurou a mão de Augusto, buscando conforto. Ele a apertou de volta,
silenciosamente, prometendo estar ao seu lado, não importa o que acontecesse. A noite que começara com desafios profissionais, agora se transformava em uma provação pessoal. Enquanto a cidade dormia, Augusto e Vanessa enfrentavam juntos mais um obstáculo, sua conexão fortalecendo-se a cada momento compartilhado, a cada dificuldade superada. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara: eles não estavam mais sozinhos em sua jornada. E essa certeza, mais do que qualquer outra coisa, lhes dava força para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Copiar, continuar, inerei entendido. Vou prosseguir com o capítulo 7 da nossa telenovela, mantendo a narrativa envolvente e seguindo todas as diretrizes estabelecidas. Capítulo 7. Laços que se fortalecem. O corredor do hospital estava silencioso, exceto pelo som rítmico dos aparelhos e o ocasional sussurro dos enfermeiros de plantão. Vanessa e Augusto esperavam ansiosamente por notícias sobre Dona Clara, suas mãos entrelaçadas em um gesto de apoio mútuo. A envolveu em um abraço protetor. Ela vai ficar bem, Augusto murmurou, sua voz suave tentando transmitir uma confiança que ele mesmo não sentia completamente. Vanessa assentiu silenciosamente, grata pela presença reconfortante de Augusto. Naquele momento de vulnerabilidade, todas as barreiras entre eles pareciam ter se dissolvido. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o médico apareceu. Seu rosto estava sério, mas não sombrio. Dona Clara está estável, ele informou. O ataque cardíaco foi grave, mas ela é uma senhora forte. Vai precisar de cuidados intensivos e uma mudança significativa no estilo de vida. Mas as perspectivas são positivas. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pelo corredor. Vanessa, com lágrimas nos olhos, abraçou Augusto fortemente. Posso vê-la, Anso, mas uma visita curta não fará mal. Enquanto Vanessa entrava no quarto de Dona Clara, Augusto ficou no corredor, perdido em pensamentos. A fragilidade da vida, tão evidente naquele momento, o fez refletir sobre suas próprias escolhas e prioridades. Minutos depois, Vanessa saiu do quarto, seus olhos vermelhos, mas com um leve sorriso nos lábios. Como ela está? Augusto perguntou suavemente. Fraca, mas lutando, Vanessa respondeu. Você conhece Dona Clara? Ela não desiste facilmente. Augusto sorriu, lembrando-se da determinação da senhora idosa. Isso me lembra alguém que conheço, ele disse, olhando significativamente para Vanessa. O sol já nascia quando eles finalmente deixaram o hospital. No carro, a caminho de casa, um silêncio confortável se instalou entre eles. As experiências compartilhadas nas últimas horas haviam criado uma intimidade que palavras não podiam expressar. Ao chegarem à livraria, Augusto hesitou antes de se despedir. Vanessa, eu queria dizer. Vanessa o interrompeu gentilmente, colocando um dedo sobre seus lábios. Eu sei, Augusto. Eu também sinto. Seus olhares se encontraram, carregados de emoção e promessas não ditas. Lentamente, como se movidos por uma força maior que eles mesmos, seus rostos se aproximaram. O beijo que se seguiu foi suave, terno, cheio de compreensão mútua e de um amor que havia crescido lentamente, superando obstáculos e preconceitos. Quando se separaram, ambos sorriam, seus olhos brilhando com uma nova luz. Precisamos conversar, Augusto disse suavemente. Sobre nós, sobre o futuro. Vanessa assentiu. Sim, precisamos. Mas agora, acho que ambos merecemos um descanso. Nos dias que se seguiram, enquanto Dona Clara se recuperava no hospital, Augusto e Vanessa trabalharam incansavelmente. Na livraria, eles organizaram uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar com as despesas médicas de Dona Clara e de outros membros da comunidade que enfrentavam dificuldades semelhantes. O projeto rapidamente ganhou força, atraindo a atenção da mídia local. A história de como um ex-magnata implacável e uma humilde dona de livraria estavam transformando a comunidade capturou a imaginação do público. Uma tarde, enquanto organizavam livros doados para um leilão beneficente,
Tiago apareceu na livraria, seu rosto iluminado por um sorriso triunfante. "Conseguimos!" ele exclamou, brandindo um jornal. O conselho aprovou nosso plano. Eles não só aceitaram os projetos comunitários existentes, mas também aprovaram um orçamento maior para futuras iniciativas. Augusto e Vanessa trocaram olhares de alegria e alívio. Seu trabalho duro e dedicação estavam finalmente dando frutos em uma escala maior. "Isso é maravilhoso", Vanessa disse, abraçando Tiago impulsivamente. Augusto, observando a cena, sentiu uma onda de gratidão por ter essas pessoas em sua vida. Pessoas que o haviam ajudado a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Naquela noite, após o fechamento da livraria, Augusto e Vanessa caminharam de mãos dadas pelo bairro. As ruas, antes negligenciadas, agora mostravam sinais de renovação. Pequenos negócios floresciam, praças eram revitalizadas e havia um senso palpável de esperança no ar. Parando em frente a um pequeno parque que eles haviam ajudado a restaurar, Augusto se virou para Vanessa, seus olhos brilhando com emoção. "Vanessa", ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. "E quando fiz aquela aposta meses atrás, eu era um homem diferente, um homem vazio, que achava que podia comprar felicidade e amor. Mas você me mostrou um mundo novo, um mundo de compaixão, de comunidade, de propósito verdadeiro." Vanessa o observava, lágrimas se formando em seus olhos. "Eu te amo", Augusto continuou, "não pelo que você pode me dar ou pelo que posso ganhar, mas pelo que somos juntos. Pelo que podemos construir juntos." Tirando uma pequena caixa do bolso, Augusto se ajoelhou. "Vanessa Lopes, você me daria a honra de se casar comigo? Não por 6 meses, não por uma aposta, mas por toda a vida?" Vanessa, emocionada, puxou Augusto para cima, envolvendo-o em um abraço apertado. "Sim", ela sussurrou. "1000 vezes sim." O beijo que se seguiu foi uma promessa, um novo começo. Ao redor deles, a cidade parecia celebrar, as luzes piscando como estrelas, o vento sussurrando promessas de um futuro brilhante. Naquela noite, enquanto caminhavam de volta para a livraria, de mãos dadas e corações cheios, Augusto e Vanessa sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Não apenas o amor um pelo outro, mas um propósito compartilhado, uma visão de um mundo melhor que eles estavam ajudando a construir. Um livro de cada vez, uma vida de cada vez. A história deles, que começara com uma aposta frívola, havia se transformado em algo muito maior. Era uma história de redenção, de segundas chances e do poder transformador do amor verdadeiro. Uma história que, como os livros que enchiam as prateleiras das páginas da vida, prometia inspirar e tocar corações por muitos anos vindouros. O amanhecer em São Paulo trazia consigo uma promessa de renovação. Os primeiros raios de sol iluminavam as ruas do bairro onde a Páginas da Vida se erguia. Agora não mais apenas uma simples livraria, mas o coração pulsante de uma comunidade transformada. Era o dia do casamento de Augusto e Vanessa, um evento que simbolizava não apenas a união de 2 almas, mas a culminação de uma jornada de redenção e amor que havia tocado inúmeras vidas. Na pequena praça em frente à livraria, onde meses antes havia apenas abandono, agora florescia um jardim vibrante. Fileiras de cadeiras brancas estavam dispostas em um semicírculo, enfeitadas com fitas coloridas e flores silvestres. No centro, um arco de madeira rústica entrelaçado com trepadeiras marcava o local onde o casal trocaria seus votos. Dentro da livraria, transformada temporariamente em um camarim improvisado, Vanessa se olhava no espelho. Seu vestido, simples e elegante, refletia perfeitamente sua personalidade. Dona Clara, recuperada e radiante, ajustava o véu com mãos trêmulas de emoção. "Minha querida", Dona Clara sussurrou, "você está absolutamente deslumbrante." Vanessa sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Obrigada, Dona Clara, por tudo. Sem você, sem sua sabedoria, talvez eu nunca tivesse dado uma segunda chance ao Augusto e a mim mesma."
Do outro lado da praça, em um pequeno escritório emprestado, Augusto ajustava sua gravata, suas mãos ligeiramente trêmulas. Tiago, agora seu padrinho e amigo verdadeiro, observava com um sorriso. Nervoso? Tiago perguntou, entregando a Augusto um copo d'água. Augusto riu suavemente. Não nervoso, grato, emocionado. Quem diria que aquela aposta tola me traria até aqui? Tiago colocou uma mão no ombro de Augusto. Não foi a aposta, meu amigo. Foi você, suas escolhas, sua coragem de mudar. Os convidados começaram a chegar. Uma mistura eclética que refletia a nova vida de Augusto e Vanessa. Empresários internos caros sentavam-se ao lado de moradores locais em suas melhores roupas. Crianças corriam entre as cadeiras, suas risadas ecoando pela praça. Quando a música começou, um silêncio expectante caiu sobre a assembleia. Augusto tomou seu lugar sob o arco, seu coração batendo acelerado. E então, como em um sonho, Vanessa apareceu. Caminhando pelo corredor improvisado, Vanessa era a personificação da graça e da força. Cada passo que dava era uma afirmação de amor, perdão e esperança. Quando seus olhos encontraram os de Augusto, o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Os votos que trocaram não eram apenas promessas de amor eterno, mas um compromisso com a comunidade que haviam ajudado a reconstruir. Vanessa. Augusto começou, sua voz embargada de emoção. Você não apenas me ensinou a amar, mas me mostrou o verdadeiro significado de viver. Com você, aprendi que a maior riqueza está nas vidas que tocamos, nas histórias que compartilhamos. Prometo estar ao seu lado, não apenas como marido, mas como parceiro em nossa missão de tornar o mundo um lugar melhor, um livro de cada vez. Vanessa, com lágrimas nos olhos, respondeu. Augusto, nossa história começou com uma aposta, mas se transformou em algo muito maior. Você provou que as pessoas podem mudar, que o amor pode redimir. Prometo estar ao seu lado em cada capítulo de nossas vidas, enfrentando cada desafio e celebrando cada vitória juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, a praça explodiu em aplausos e vivas. O beijo que selou sua união foi mais do que um gesto romântico. Era uma promessa para toda a comunidade. A recepção que se seguiu foi uma verdadeira festa comunitária. Mesas foram espalhadas pela praça e pela livraria, repletas de pratos preparados pelos moradores locais. Música encheu o ar, uma mistura de ritmos que refletia a diversidade do bairro. Em um momento tranquilo durante as festividades, Augusto e Vanessa se afastaram para um canto da livraria. Ali, rodeados pelos livros que haviam sido testemunhas silenciosas de sua jornada, eles trocaram um olhar de compreensão profunda. Sabe-o, Vanessa disse suavemente. Acho que finalmente entendo o que meus pais sempre diziam sobre encontrar o verdadeiro propósito na vida. Augusto a abraçou ternamente. E qual é? É isso, ela respondeu, gesticulando para a cena ao redor deles. É criar algo maior que nós mesmos. É construir pontes, não muros. É transformar uma comunidade através do amor e da dedicação. Naquele momento, como se o destino quisesse selar suas palavras, Tiago se aproximou com um envelope nas mãos. Desculpem interromper, ele disse com um sorriso, mas achei que gostariam de saber. O Conselho aprovou unanimemente a expansão do programa de revitalização comunitária. Vamos poder estender o projeto para outros bairros da cidade. A notícia foi recebida com abraços emocionados e lágrimas de alegria. Era mais do que uma vitória profissional. Era a confirmação de que o sonho que haviam cultivado estava ganhando raízes profundas. À medida que a noite avançava, Augusto e Vanessa dançavam sob as estrelas, cercados por amigos, familiares e uma comunidade que haviam ajudado a renascer. Seus corações estavam cheios de gratidão e esperança pelo futuro que construiriam juntos. Enquanto a festa continuava ao seu redor, eles sabiam que este não era o final de sua história, mas apenas o começo de um novo e emocionante capítulo. Um capítulo cheio de desafios, sem dúvida, mas também repleto de amor, propósito e a promessa de um amanhã melhor. E assim,
Na pequena praça em frente a Páginas da Vida, sob o céu estrelado de São Paulo, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de amor, redenção e o poder transformador de segundas chances. Uma história que, como os livros que enchiam as prateleiras da livraria, tinha o poder de inspirar, curar e unir pessoas. Augusto e Vanessa olharam um para o outro, seus olhos brilhando com amor e determinação. Eles sabiam que, juntos, poderiam virar qualquer página, enfrentar qualquer capítulo que a vida lhes apresentasse, pois haviam aprendido a lição mais valiosa de todas, que o amor verdadeiro, combinado com um propósito nobre, tem o poder de reescrever destinos e transformar o mundo, uma página de cada vez.